Olá, amigos do Bibliomania F1, muito boa tarde. Agora são 16 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Meu nome é José Pedro Morgado e hoje vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu na corrida da Arábia Saudita. Essa corrida foi interessante, mas para o final tivemos algumas disputas, mas temos alguns fatores aqui que vamos debater durante essa live. Sejam todos muito bem-vindos. O chat aqui está aberto para conversarmos aqui, vocês exporem a opinião de vocês. Essa é a nossa segunda live. Ontem falamos do treino classificatório, né? Um pouco sobre o treino classificatório, e hoje vamos debater aqui algumas coisas em relação à corrida. Mas antes, é importante eu mostrar aqui para vocês um dos motivos desta live também. Vocês viram que a chamada não é apenas para a Fórmula 1, correto? Quem prestou atenção realmente viu que o Brasil ganhou hoje na Fórmula 2 mais cedo. O nosso Felipe Drugovich largou na pole position, fez uma corrida de muita cabeça, fez uma corrida estratégica lá em Jeddah, andou em terceiro boa parte da prova, né? Não por conta de problemas, mas por conta de tudo que ocorreu durante as outras estratégias. E quero mostrar aqui para vocês o pódio dessa corrida, que foi muito bacana ver o hino nacional brasileiro novamente no lugar mais alto do pódio. Vamos ver aqui, então, o vídeo do pódio do Felipe Drugovich. Vamos lá. Bacana, não é verdade? Foi a primeira vitória do Drugovich nessa temporada, mas pela constância dele, tanto na etapa do Bahrein, né, nas duas corridas do Bahrein, quanto nessas duas da Arábia Saudita, ele se tornou líder do campeonato da Fórmula 2. Ok? É bom sempre da gente destacar uma vitória brasileira, ver o nosso hino no lugar mais alto do pódio, sempre é muito legal, é muito bacana. E quis separar para vocês aqui esse trecho, né, no início da nossa live, para mostrar realmente a vitória do brasileiro, tá bom? Agora vamos falar da Fórmula 1, da corrida que aconteceu em Jeddah, na Arábia Saudita, uma corrida muito tranquila, para mim, tirando o finalzinho, foi uma corrida assim, mais uma procissão dos primeiros e uma disputa de Alpine com Bottas da Alfa Romeo, com Magnussen da Haas, na parte de trás do pelotão, e também guerras estratégicas, que todo mundo pensava, depois da corrida do Bahrein, eles vão fazer duas paradas, muito entendido falava que ia fazer de 2 ou 3, não, todos fizeram uma, simplesmente uma parada. Quem largou de médio foi para pneu duro rapidamente,
e quem largou de duro tentou esticar ao máximo para colocar o pneu médio no final. Não fez praticamente a mínima diferença para o pelotão intermediário, para várias questões em relação às estratégias. Ou seja, todo mundo ficou praticamente igual dentro do que pôde fazer na corrida. Tanto que uma das coisas que ninguém destaca, mas aqui eu vou falar para vocês, foi com que pneu cada um largou. É fácil falar, um largou de pneu médio, outro largou de pneu duro, mas tem uma coisa que sempre conta, né? Quem larga com pneu zero, quem larga com pneu usado. E nessa largada aqui da Arábia Saudita, os pilotos que largaram com pneus duros, o Magnussen, o Hamilton e o Hülkenberg, largaram com pneus usados durante a prova. O Stroll largou com pneu médio usado. Todos os outros do grid largaram com pneus macios novos. Ou seja, foi com uma diferença de 2 voltas entre o pneu novo e o pneu usado. Pelas estratégias assim, nós não sabemos realmente se o grip realmente seria maior, se pela consistência, pelo que andou, nós não vimos aqui grandes diferenças em relação às estratégias de pneu. Ninguém arriscou pneu macio durante a prova inteira, ninguém quis arriscar largar com pneu macio, ninguém quis arriscar fazer uma volta mais rápida, mas, tirando a procissão dos 5 primeiros, dos 4 primeiros, perdão, porque o Russell acabou perdendo posição para o Ocon e teve que se recuperar, uma das primeiras brigas interessantes, realmente, foram as brigas da Alpine com o Ocon e o Alonso. O Ocon e o Alonso, ele sempre estão conseguindo fazer ótimas disputas, roda com roda, um andando fechada no outro na reta durante 3 ou 4 voltas. Foi muito bom de ver essa disputa na reta, né, entre o veteraníssimo Alonso, 40 anos de idade, e o Esteban Ocon, que tenta ainda se firmar na Fórmula 1, fazendo mais uma temporada, né, na Alpine e Renault. Foi uma disputa muito bacana, mas depois dessa disputa, que ainda juntou juntou o Magnussen e juntou o Bottas, a corrida entrou numa procissão até na volta número 15, que foi o primeiro fator da prova. O que aconteceu na volta número 15? Pérez parou no box. O líder da prova liderava tranquilo, ele foi para o box. Aí a estratégia dele começou a dar errado. Por que começou a dar errado? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas foi o primeiro erro ou o primeiro azar, para se dizer... Opa! Desculpa, adiantei aqui. Foi o primeiro azar que aconteceu com o Sérgio Pérez durante essa prova, né? Foi parar nessa volta. Por quê? Na volta seguinte, aconteceu isso aqui, ó. Latifi aprontando mais uma vez, mais uma das suas, acertando o muro na volta número 16. Na volta seguinte, a parada do Sérgio Pérez. Foi isso que aconteceu. Ou seja, fica complicado seguir qualquer estratégia, porque no local onde esse carro parou, iria ter safety car com certeza. Tendo safety car, todo mundo iria parar. Todo mundo parando, o Pérez com certeza não voltaria na liderança. E foi o que aconteceu. O Pérez caiu para a 3ª posição, que na verdade foi 4º lugar, por conta que ele ultrapassou o Carlos Sainz. O Carlos Sainz vinha na linha por fora do box, ele passou antes, regulamento, tem que devolver a posição na relargada, e aí o Pérez caiu para a 4ª posição. Mas, nessa hora, Leclerc e Verstappen já eram os 2 primeiros colocados. E, mais uma vez, mostraram que os dois são diferentes mesmo, que quando os dois estão na liderança, ninguém vai alcançar. O Sainz não teve condições de alcançar, o Pérez também não teve nenhuma condição, o Russell ficou na dele em 5º, porque assumiu a 5ª posição e não conseguiu alcançar mais ninguém. Então, foi essa procissão do Leclerc segurando o Verstappen, sempre naquela diferença de 2 segundos, 1 segundo, sempre revezando, mas nunca num ataque
muito forte do Verstappen nessa primeira metade de prova, depois dessa batida do Latifi e depois do safety car. Então, a corrida foi fazendo alguma posição, alguma emoção, assim, sem muito alarde, né? E os primeiros que largaram com o pneu duro, o Hülkenberg, o Magnussen e o Hamilton, ganharam algumas posições, mas não passaram de 7º lugar. O Hamilton foi o 7º colocado nessa parte da prova. Vamos deixar isso bem claro. Porque eles queriam fazer uma estratégia diferente. Eles acreditavam que com o pneu duro iriam fazer uma estratégia diferente. Só que eles não contavam que mesmo quem largou com o pneu médio conseguiria também fazer uma parada, o que provocou, o que deu que a estratégia não deu muito certo para eles, né, para esses 3 pilotos. Então, depois disso, começou a verdadeira batalha. Nas voltas finais da prova, antes das voltas finais da prova, nós tivemos o abandono do Ricardo, do Alonso e no Bottas, exatamente na mesma volta, na volta 36. Os 3 tiveram problemas. O Alonso e o Ricardo tentaram chegar no box e acabaram não conseguindo, né? Eles bloquearam. O Bottas, ele chegou a entrar no box, mas abandonou por lá mesmo. Mas acabou que eles não conseguiram chegar no box e ficaram na frente da entrada do box, o que provocou um safety car virtual. Com o safety car virtual, o Verstappen se aproximou do Charles Leclerc e aí começou a batalha final entre eles, batalha muito interessante. Tem alguns pontos aqui que eu quero conversar aqui com vocês. Vamos lá aqui, então, cadê o vídeo? Vamos pegar aqui o vídeo. Estamos ao vivo, tentando melhorar cada vez mais a qualidade aqui da live. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Deixem o joinha de vocês aí, deixem o like para quem estiver gostando. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para as opiniões que já estão chegando, tá? Para a gente conversar também. Vamos lá. Não estranhe estar sem áudio, ok? Por conta dos direitos, é claro que vai ficar sem áudio, mas vamos debater. Aqui, por enquanto, na volta número 42, isso aqui mostra um ponto muito importante da prova, que é o quê? É até bom aqui colocar o que o Alisson mostrou aqui para a gente. Ó. Parece que a Ferrari está melhor de curva e a Red Bull está melhor de reta. Alisson, muito obrigado. Realmente, os dois estão nessa posição, né? O Verstappen, a Red Bull está melhor de reta, assim está melhor. A Ferrari está melhor de reta e... a Red Bull está melhor de reta e a Ferrari está melhor de curva. Mas o DRS também ajudou bastante, porque, olha só, o Verstappen passou lá na primeira reta, não passou? Olha o que aconteceu agora. Com o DRS, vamos ver se solta aqui. Ó, com o DRS, o Leclerc deu o troco na reta. Isso na volta 42. Aí o replay, né, da ultrapassagem sem maior velocidade, maior vácuo, né, foi o que provocou nessa prova. Aí começou o jogo de xadrez entre eles. Foi um jogo de xadrez muito interessante de se ver, porque, olha lá, esse é o ponto. Esse foi o ponto da prova. Ninguém queria dar espaço a ninguém. Ninguém quis dar espaço a ninguém. Principalmente, ninguém queria dar o DRS na reta. Os dois simplesmente foram fazer um brake test na última curva, que é parte de detecção, para conseguir o DRS na reta. Olha lá. Olha o brake test que o Verstappen fez para tentar não ter para ter o DRS. E aí, na volta 46, faltando 4 voltas para o final, o Verstappen conseguiu a ultrapassagem na reta dos boxes e assim conquistou a vitória em cima do Charles Leclerc por enquanto. Eu vou dizer por que por enquanto. É muito fácil você falar assim, mas o Leclerc agora teria o DRS. O Leclerc poderia ficar abaixo do segundo e conseguir tirar essa vantagem, né? Conseguir ainda dar o troco. Só que teve uma coisa fundamental lá no pelotão de trás
que aí, na minha visão, decidiu a prova. Eu vou mostrar aqui para vocês. A transmissão chegou no finalzinho, eles mostraram. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Foi esse aí toque. Lance Stroll e Alex Albon. Valia a 10ª posição, viu? Essa disputa. Valia o 10º lugar, mas o Albon, ó, de novo, o Albon bateu. Ele foi muito... Ele estava com a 10ª posição. Ele foi para cima do Stroll, foi muito... como posso dizer assim, muito afobado, colocou por dentro, acertou o meio do carro do Stroll, quer ver? Deixa eu separar aqui um momento, importante. Vamos lá, de novo aqui para vocês. Ó. Olha lá, ó. Esse foi o momento da prova. Basicamente foi o momento, a atrapalhada do Albon para cima do Stroll. Ele acertou o meio do carro do Stroll. Ele pegou um pouco, deixa eu ver aqui se eu consigo, ó. Vamos ver aqui. Ele pegou um pouco da zebra. Ó, ele foi por dentro. Ele travou o pneu. Aí ele pega um pouco da zebra. Ó, olha lá. Ó. Ele pega um pouco da zebra. A zebra faz o quê? Joga o carro para cima do outro. No que jogou o carro para cima do outro, acontece o toque entre eles. E aí o Albon abandona a prova. E o Stroll fica na 13ª posição. Por que esse foi o lance principal da prova? Vou falar isso para vocês. O setor 1 ficou com bandeira amarela. E o setor 1 começa na linha de chegada. Ou seja, metade da reta do box, que tem o desenvolvimento do DRS, ficou com bandeira amarela. Ou seja, não iam permitir utilizar o DRS por uma longa distância. Sendo que, quando não tem esse DRS, aí a chance do Leclerc praticamente foi eliminada. Porque ou ele tentaria passar na última curva, ou ele não ia conseguir passar. Então, para mim, esse foi um dos lances capitais da prova, da disputa final lá entre o Verstappen e o Leclerc. E com isso, o Verstappen conseguiu a sua primeira vitória nesta temporada de 2022, a 20ª vitória dele na carreira do atual campeão. Leclerc saiu no lucro porque ele conseguiu a volta mais rápida, fez um ponto, ou seja, em vez de ficar com 18 pontos, fez 19 no campeonato, então ele saiu no lucro de ficar numa liderança ainda tranquila depois de 2 corridas. Um destaque também, outro destaque aqui do Alisson, né? Vamos mostrar aqui, ó. Hamilton na 10ª colocação. P10. A estratégia, outra atrapalhada da Mercedes também durante a prova nas estratégias de boxe. Lembram dos três que largaram com pneu duro, um pneu C2? Magnussen, Hülkenberg e o Hamilton? Então, o Magnussen e o Hülkenberg pararam na volta seguinte, do abandono do Ricardo, do abandono do Alonso e do abandono do Bottas. Eles pararam na volta seguinte e colocaram o pneu médio novo. Beleza, até aí tudo bem. Eles pararam no momento certo. Por quê? O safety car virtual foi decretado que o box estaria fechado. E a equipe Mercedes demorou para chamar o Hamilton. Era para ele ter ido na mesma volta do Magnussen e do Hülkenberg. Só que não. Ele foi quando a corrida reiniciou. Ele foi na volta número 40. Ou seja, como a corrida reiniciou, ele caiu de 6º para 12º. Aí ele teve que lutar para passar foi o 11º, né, que eu não lembro aqui agora quem foi, e teve a sorte do Albon abandonar a prova, ele passou o Hülkenberg, né, que era o 11º, né, ele terminou em 12º, se eu não me engano foi o Hülkenberg, e teve a sorte do Albon bater no Stroll, o Stroll perder desempenho, e o Albon perder o pontinho que ia fazer para a Williams. Então, por isso, o Hamilton foi o 10º colocado dessa corrida
e fez 1 ponto. Por sorte, mais uma vez, né, fez 1 ponto nesta corrida. Ele ficou quieto nessa corrida. Mostraram até a entrevista dele aqui na TV Bandeirantes, né, depois da prova. Ele totalmente desiludido, totalmente desanimado. Ele fez uma entrevista muito monossilábica, aquelas entrevistas assim de uma pessoa que realmente, olha, não sei o que vai dar nessa prova, nesse campeonato, não sei o que vai dar. Se for para melhorar, vai ter que melhorar e melhorar rápido. Essa é a expressão dele. Tivemos a entrevista também do Verstappen, a entrevista do Leclerc, os dois num relacionamento muito cordial, os dois se respeitando muito, os dois falaram que a disputa foi sensacional, então vai ser muito interessante ver a disputa dos dois durante o ano todo. Vão ficar com esse ambiente cordial até o final do ano? Dificilmente. Deixa passar mais algumas corridas aí, se os dois realmente disputarem o campeonato, vai ser pau a pau mesmo, vai ser uma briga muito boa, mas eles não vão ficar com esse ambiente cordial, não. Podem ter certeza. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o José Inesta, que também mandou aqui uma mensagem aqui pelo Facebook. O bom é que está sendo bem disputado e não é só um lá na frente. Melhor seria se fosse como na Indy. É verdade. Na Indy a gente tem 4, 5, 6 equipes brigando por vitória a cada prova. Apesar que nessa temporada, as 2 primeiras etapas, quem ganhou foi a Penske, né? Mas seria muito legal também, muito bacana a disputa entre várias equipes. Com certeza ia dar um brilho a mais neste campeonato, né? Depois de 2 etapas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como terminou a prova, né? Deixa eu mostrar aqui. Só um momento aí. Enquanto isso, pessoal, senta o like aí, divulga esse projeto novo aí, essa live. Mandem recado, podem mandar mensagem aqui à vontade. As mensagens aqui, como vocês viram aqui, eu estou colocando ao vivo. Então, mandem suas perguntas, mandem suas mensagens. É uma grande honra aqui conversar aqui com vocês. Vamos lá. Max Verstappen terminou em primeiro. Charles Leclerc terminou a meio segundo do Verstappen. Foi aquela situação mesmo de nós termos o safety car virtual, né? Safety car virtual não, a bandeira amarela no setor 1 nas voltas finais. Carlos Sainz terminou em terceiro. Sérgio Pérez, grande prejudicado por conta do primeiro safety car, terminou em quarto. O George Russell terminou em quinto. O Esteban Ocon passou o Lando Norris nas últimas voltas, terminou na 6ª posição e conseguiu segurar, né, o ímpeto do piloto inglês. O Pierre Gasly terminou em 8º, também completou 50 voltas. O Magnussen terminou em 9º. E Lewis Hamilton terminou na 10ª colocação. O Guan Yu Zhou terminou em 11º, foi o piloto que o Hamilton ultrapassou, né, foi o Guan Yu Zhou. Nico Hülkenberg terminou em 12º. Lance Stroll terminou em 13º. O Alex Albon foi em 14º, né, considerado 14º por conta que o abandono dele foi a 3 voltas do final. Depois temos Bottas, Alonso, Ricardo, Latifi e o Tsunoda. Tsunoda, coitado, nem largou. Vocês viram lá no Bibliomania, né, que foi colocado lá na nossa página no Facebook, que o Tsunoda ele teve problemas de motor e acabou abandonando a corrida, nem largou. E o Mick Schumacher foi liberado do hospital, né? Ele passou a noite no hospital, apesar da Haas ter falado que ele foi pro hotel, ele passou a noite no hospital, mas não pôde correr. A Haas falou que ele não tinha peças de reposição para essa corrida e como eles vão para a Austrália, eles não conseguiriam levar peças de reposição a tempo para a reconstrução do carro, tanto para essa corrida na Arábia Saudita, quanto para a etapa da Austrália. E uma outra questão também que eu tinha visto, né, pelas redes sociais, né, antes de entrar ao vivo, que muita gente perguntou por que o Pietro não entrou, por que o Pietro não correu no lugar do Mick Schumacher. É porque tem uma questão no regulamento que o Pietro Fittipaldi, né, o piloto reserva, que nesse caso é o Pietro, ele não poderia correr porque ele não participou do treino classificatório. O Mick Schumacher ele bateu foi no Q2. Então, nenhum piloto reserva poderia participar. Ele só poderia entrar se o Mick Schumacher não participasse das sessões de sábado.
Aí ele teria o TED3, né? E teria o treino classificatório. Aí permitiriam que o Pietro participasse dessa corrida. Mas, como o Mick Schumacher ele bateu foi no treino classificatório, o regulamento, o Pietro Fittipaldi não pôde correr no lugar do Mick Schumacher. E provavelmente também não vai correr na Austrália. Ele vai continuar sendo reserva e o Mick Schumacher vai ter seu carro daqui a 2 semanas no Albert Park. Vamos mostrar aqui a classificação do campeonato. Depois de 2 etapas, vamos ver aqui. A classificação do campeonato, nós temos Charles Leclerc na liderança com 45 pontos. O Carlos Sainz em segundo lugar com 33. Max Verstappen em terceiro com 25 pontos. Ele não fez a melhor volta da prova. A melhor volta da prova foi do Leclerc novamente. O George Russell em quarto com 22. Lewis Hamilton em quinto com 16. Sérgio Pérez em sexto com 12, empatados com o Magnussen e o Esteban Ocon. Porém, o Sérgio Pérez está na frente por conta que ele tem um quarto lugar como melhor resultado. O Magnussen tem um quinto lugar, o Ocon tem 2 sextos lugares. O Valtteri Bottas, nono colocado com 8 pontos. Lando Norris fazendo os primeiros pontos para a McLaren, 6 pontos. Tsunoda, 4. Gasly, 4. Alonso, 2 pontos. O Guan Yu Zhou, 1 ponto. O Mick Schumacher, o Lance Stroll, o Hülkenberg, o Albon, o Ricardo, o Latifi não fizeram pontos ainda e o Vettel ainda não competiu. Provavelmente ele vai competir daqui a 2 semanas no Grande Prêmio da Austrália. Isso se o exame dele de Covid der negativo. Classificação do Campeonato de Construtores, a Ferrari disparado na liderança, 78 pontos. A Mercedes tem 38, a Red Bull tem 37. Olha o prejuízo do Bahrein, hein? Se não fosse o prejuízo lá do Grande Prêmio do Bahrein, a Red Bull estaria muito mais próximo da Ferrari. Mas, Ferrari 40 pontos na frente, na liderança total do campeonato. A Alpine tem 14 pontos. Outro fator interessante aqui, falando de pontuação. Os 4 primeiros colocados aqui da disputa dos construtores, 4 motores diferentes. Ferrari, Mercedes, Red Bull Powertrain e motor Renault. 4 motores diferentes. A Haas tem 12 pontos, a Alfa Romeo tem 9, a AlphaTauri tem 8, a McLaren tem 6, Williams e Aston Martin, 0. Ainda não pontuaram. Repetindo, a próxima etapa será o Grande Prêmio da Austrália nos dias 8, 9 e 10 de abril. Tá bom? Bem, agora, 16 horas e 58 minutos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam neste pequeno resumo. Vamos agora a um pouco das minhas impressões em relação a essa corrida. Uma corrida extremamente morna, uma procissão por conta dos carros, né, por conta da velocidade dos carros, do circuito ser muito perigoso. Foi uma verdadeira procissão. Quase não ouvimos falar do Russell durante a prova. Terminou em quinto, foi o que ele pôde fazer. Os 4 primeiros conseguiram abrir uma vantagem muito boa, já no início da prova em relação a ele. Então, isso aí é para abrir realmente o sinal amarelo para o desempenho da Mercedes, do motor Mercedes, do carro Mercedes, é para abrir o olho, porque é uma situação muito complicada. A sorte deles é que, da Alpine para trás, ninguém tem carro para alcançar os 3 ainda. Ninguém tem. A Alpine não tem, McLaren não tem, AlphaTauri não tem, a Haas não tem, a Williams não tem, a Aston Martin não tem. Eu acho que faltou uma equipe aqui. Não faltou não. Então, nenhum deles tem desempenho para chegar perto ainda da Mercedes. Essa é a sorte. Porque a tendência, se o carro continuar desse jeito e não evoluir, é ser terceira força, brigando para não ser quarta força. Mas é terceira força por enquanto. Acredito que eles vão evoluir, acredito que eles vão subir para disputar melhores posições, mas do jeito que está durante essas 2 provas, e eles ainda não vão para a Europa, porque da Arábia Saudita provavelmente eles vão para a Austrália, vai ser complicado ver a Mercedes evoluindo ainda para pelo menos para essa terceira etapa. Ferrari e Red Bull. A Red Bull está com um carro muito melhor de reta, realmente, muito melhor acertado em questão
aerodinâmica, não é somente motor, mas também questões aerodinâmicas, estão muito bem. A Ferrari parece ter um carro mais equilibrado, porque mostrou um acerto muito melhor de curva também, tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, se mostrou bem melhor de curva. Também tem uma ótima retomada de velocidade, o que mostra que conseguem se aproximar, aproveitar o vácuo, o DRS, nas retas. Vai ser uma disputa muito interessante para as próximas provas. Melbourne é um circuito de rua de média para alta velocidade, tem muita reta, mas também tem muita curva rápida. Então vai ser uma disputa muito interessante na Austrália, caso a corrida aconteça, né, que eu espero que aconteça, porque eu gosto muito daquela pista. E vai ter retas maiores, né, por conta de uma reforma que ocorreu há 2 anos atrás. A disputa pela quarta força está muito interessante, por enquanto, entre Alpine, Haas e Alfa Romeo, porque o desempenho deles está melhor, o desempenho dessas 3 equipes. A AlphaTauri ainda não mostrou a que veio, a AlphaTauri está sofrendo com muitos problemas ainda, foram 2 problemas de motor em 2 fins de semana, né? O Tsunoda nem competiu, apesar que o Tsunoda ia largar em último, ele nem competiu. O Gasly não chegou acima do 7º lugar, do 8º lugar na Arábia Saudita. Vamos ver como é que vai ser durante a corrida na Austrália, né? Porque em treino a gente já viu muito bem que o desempenho da AlphaTauri é melhor, mas vamos ver na corrida. A Alpine está muito consistente, sempre conseguindo ser a quarta força, beliscando a terceira de vez em quando, né? O Alonso hoje quebrou, né? Teve problemas, mas o Ocon conseguiu o 6º lugar, o que é um excelente resultado para eles. O máximo que devem conseguir é um 7º lugar, se as 2 Mercedes estiverem acima. A Williams vai ter que remar muito, a Aston Martin, perdão, vão ter que remar muito. São 2 equipes que realmente não estão tendo desempenho nem para chegar nos pontos. O Stroll foi tirado, tudo bem, né? Foi tirado pelo Albon. Ele ia conquistar se eu não me engano, a 9ª posição, mas a 9ª ou a 10ª posição, mas está complicado. Uma equipe que tenha um investimento igual a Aston Martin tem, para ficar nessa posição lá, para brigar entre os últimos, realmente é uma grande decepção. A Williams também, parece que toda aquela evolução que ela teve no ano passado foi tudo por água abaixo, né? O Albon ainda tentando se acostumar ao carro, tentando se acostumar à equipe, e o Latifi, para mim, é um piloto muito fraco, um piloto só está pelo patrocínio, então já não é muito bacana. E por último, a McLaren conquistou alguns pontos com o Lando Norris. O Lando Norris é realmente a grande esperança da McLaren para conseguir ótimos resultados. O Ricardo, infelizmente, não acredito que ele possa conseguir ótimos resultados, bons resultados, e muito menos ter aquela zebra assim, de conquistar alguma vitória. Se o carro não está bem, o Ricardo também não está bem. O desempenho dele, infelizmente, caiu demais, e acostumar a ver ele nas últimas posições, brigar para não cair no Q1, no treino classificatório, e na corrida também ele não tem ritmo. É muito triste de ver. Ele é um ótimo piloto, mas é muito triste de ver esse tipo de desempenho. Bem, se vocês tiverem opinião, podem mandar. Eu estou aqui para mostrar aqui ao vivo. Se vocês não quiserem mandar aqui ao vivo, né, o vídeo estará disponível no Facebook. Podem colocar lá também para a gente ter esse debate. Daqui a pouco a Fernanda Esteves vai colocar aquela galeria maravilhosa que ela sempre coloca, com as fotos da corrida. Também vai colocar a classificação final lá, numa arte lá também no Facebook. Espero que vocês acompanhem também todas as nossas notícias, as fotos que a gente vai colocando durante a semana, também curtindo as nossas artes. Pessoal, muito obrigado à audiência de vocês, a quem acompanhou, a quem participou. Prometo que a gente vai melhorando essas lives cada vez mais, tá? E a próxima live ao vivo será, tratando de corrida, será no final de semana do Grande Prêmio da Austrália, do dia 8 até o dia 10 de abril. Já quero deixar aqui um recado para vocês. Pretendemos fazer um vídeo de perguntas e respostas também, né, de dúvidas sobre a história da Fórmula 1 em geral. Para quem quiser mandar, nós vamos deixar um post na página do Facebook. Podem colocar suas perguntas lá. Tendo perguntas, nós vamos colocar um vídeo na quarta-feira
com perguntas e respostas, vai ser muito bacana, eu espero que vocês gostem. É o início do canal, é o início dos vídeos aqui do Bibliomania, é o início das análises e espero que vocês gostem. Estamos abertos a sugestões, a críticas, a sugestões de assuntos também para a gente conversar. E a próxima live ao vivo sobre corrida, lembrando, dia 8 até o dia 10, no Grande Prêmio da Austrália, terceira etapa do Campeonato Mundial. A vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Divulguem esse nosso novo trabalho para que a gente possa ter mais debate, para a gente ter um debate, para a gente ter uma conversa e para eu ter também a impressão de vocês. Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente, obrigado.